Deus cuida da sua igreja, mesmo em meio aos problemas, às pandemias, às perseguições. E é sobre esse Deus que nós vamos aprender um pouco mais essa manhã. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Livro dos Salmos 42. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Oremos mais uma vez. Deus Santo, Pai amado, agora que a Tua santa palavra está aberta diante de nós, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que sejamos beneficiados pelo ensino da Tua palavra e que possamos colocá-la em prática, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos pequenos e falhos, mas sabemos que em Ti podemos obter a verdadeira sabedoria. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. John Bunyan. Geralmente, quando nós ouvimos esse nome, é muito comum nós associarmos a obra que ele escreveu, O Peregrino. E essa associação, ela é bem comum. Por quê? Porque ainda hoje O Peregrino é o livro de língua inglesa mais vendido no mundo, depois da Bíblia, é claro. Então é uma grande obra. No entanto, quando nós olhamos para a vida desse irmão John Bunyan, desse puritano, nós podemos perceber que a sua vida tem muito mais semelhanças com o cristão, o personagem do seu livro, do que nós poderíamos imaginar. Bunyan começou a sua viagem rumo à cidade celestial, assim como o personagem do seu livro, quando ele tinha 23 anos de idade. E é interessante quando nós lemos a biografia desse irmão, que ele passou por inúmeras provações antes da sua conversão. E até mesmo ele teve uma vida de rebelde, uma vida de alguém que blasfemava até do nome de Deus, mas que foi transformado pelo poder do Senhor. Certa vez, ao ouvir uma pregação de um puritano e também ao ler o comentário de Gálatas, escrito pelo reformador Martinho Lutero, ele teve uma experiência de conversão, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Portanto, ele passou de um inimigo de Deus, de alguém que maldizia ao Senhor, para um servo do Senhor. Ele foi transformado. Ele se converteu aos 23 anos de idade.
e ele nunca passou por algum tipo de ensino formal no campo da teologia. Ele era um leigo, mas aos 27 anos ele se tornou um pregador da palavra. E é interessante como Deus utilizou a vida daquele servo, porque multidões de pessoas se dirigiam aos cultos onde ele ministrava para ouvir a sua pregação. De fato, ele era alguém extremamente usado pelo Senhor. Centenas de pessoas se reuniam para vê-lo pregar. No entanto, com a pregação fiel da palavra, em um momento onde a perseguição era grande na Inglaterra, ele também encontrou a prisão em sua vida. Por conta da sua fidelidade ao Senhor, ele foi preso e levado ao cárcere por exercer o seu ministério diante do Senhor. No período que ele foi preso e lançado ao cárcere, que foi de 1660 a 1672, portanto 12 anos ele passou na cadeia, foi o período onde ele escreveu essa obra, O Peregrino. Portanto, mesmo na cadeia, ele ainda conseguia perceber a graça de Deus atuando sobre a sua vida e conseguiu expressá-la por meio de uma obra que ainda hoje influencia a vida de muitos crentes ao redor do mundo. Encarcerado, ainda assim usado pelo Senhor, ele se tornou um dos maiores escritores de ficção da história do cristianismo. Bunyan perdeu todos os benefícios que a liberdade poderia lhe conceder, por um único motivo: a sua fidelidade a Deus. Da sua família, ele foi levado para a prisão. Da pregação, ele chegou até mesmo a ter que produzir cordões de sapato para ter algum sustento. De famoso escritor para alguém que estava no cárcere. Portanto, podemos ver que muita coisa mudou na vida daquele servo, em pouco tempo. Embora eventualmente ele foi permitido sair da cadeia para pregar, e que suas pregações ainda assim tiveram algum tipo de efeito, é certo de que ele viveu anos de tribulação na cadeia. Ninguém gosta de ter a sua liberdade privada. No entanto, esse irmão sabia que Deus era uma realidade em sua vida. Ele enfrentou inúmeras circunstâncias que poderiam trazer à sua memória o sentimento de solidão espiritual, como alguém que foi abandonado, como alguém que foi deixado pelo Senhor. No entanto, mesmo ali, ele sabia que o Senhor estava ao seu lado. E é interessante que ao olharmos para esse capítulo da vida de Bunyan, nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber também muitos eventos em nossa vida que nos levam a também imaginar que fomos abandonados, que estamos vivendo um momento de solidão espiritual, de que vivemos diante do mundo sem qualquer tipo de ajuda. Muito embora nós saibamos por meio da Escritura que isso não é verdade, ainda assim, por conta da nossa fraqueza, nós enfrentamos esse momento. Assim como Bunyan, muitos personagens da Bíblia também enfrentaram esse tipo de situação. No entanto, eles deixaram para nós, registrados na palavra de Deus, muitos exemplos de como nós devemos reagir diante dessa situação. O livro dos Salmos, aquele livro que nós temos diante de nós nessa manhã, pode ser definido como uma anatomia de todas as facetas da alma. Isso por quê? Porque quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vamos ver uma série de sentimentos, de circunstâncias e de eventos sendo descritos para nós. E de como os servos de Deus responderam, reagiram a esse tipo de coisa. Então, o livro dos Salmos é um grande manual para a nossa vida. É um grande manual de oração e louvor ao qual nós devemos recorrer em momentos de angústia, porque eles de fato nos ensinam a como responder a esses momentos. Os 5 volumes, então, dos livros dos Salmos, eles contêm essa grande coleção registrada por inúmeros personagens da história de Israel, que nos traz exemplo de como nos portar diante de Deus, diante das aflições que nos são colocadas. A diversidade autoral do livro de Salmos, ele traz essa riqueza para a nossa vida. Nós podemos olhar para os Salmos e perceber ali inúmeros irmãos que também vivenciaram coisas semelhantes às nossas,
que nós vivemos no nosso cotidiano e que, portanto, podemos usar os seus exemplos para também enfrentar as circunstâncias da vida. A passagem que nós lemos nessa manhã, o Salmo de número 42, ele faz parte do segundo volume do livro dos Salmos. Mais especificamente, ele abre o segundo volume, que vai do Salmo de número 42 ao Salmo de número 72. E é interessante, irmãos, que se vocês olharem para o Salmo de número 42 e o 43, vocês vão perceber muitas semelhanças entre eles. Inclusive, em muitos manuscritos antigos, eles são colocados juntamente, como se fossem apenas um salmo. No entanto, ainda assim, essa manhã nós consideraremos apenas o 42, e se Deus permitir, na semana que vem, nós consideraremos o de número 43. O texto em questão, ele também faz parte de uma coleção que é chamada de coleção destinada aos filhos de Corá. E quem eram esses filhos de Corá? Esses filhos de Corá eram levitas e, portanto, eles tinham sobre o seu encargo o trabalho de louvar ao Senhor. Eles eram responsáveis pelo louvor a Deus. E isso vai nos trazer o cenário que nós podemos imaginar que esse servo de Deus enfrentava diante dessa situação. E por que ele escreveu estas palavras? Embora nós saibamos qual grupo ele pertencia, nós não temos o nome desse servo. Nós temos apenas algumas circunstâncias que nos são dadas para imaginar por qual problema, por qual tipo de problema ele passava. O que nós lemos então, no Salmo de número 42, é o lamento desse servo de Deus, porque ele não estava no templo do Senhor louvando a Deus. No entanto, nós também vemos a sua esperança de que um dia ele retornaria ao templo e de que um dia ele estaria diante do Deus, exercendo a sua função e louvando a Deus. Portanto, nós saímos de um lamento para um cenário de esperança. É esse movimento que nós temos dentro deste salmo. O salmista passava por um tipo de problema que levava ele a ansiar pela presença divina, como se ele estivesse passando por um momento de solidão espiritual, como se ele estivesse sozinho. A provação dos inimigos piorava aquela situação. Ele se via solitário e tinha os inimigos zombando da sua situação, perguntando aonde estava o seu Deus. O que estaria o seu Deus fazendo? Essa é uma realidade que todos nós enfrentamos mais cedo ou mais tarde na nossa vida, em maior ou menor grau. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos também. Nós nos sentimos em solidão espiritual. No entanto, qual deve ser a nossa atitude diante disso? O Salmo 42 é aquele que vai nos dizer como reagir diante da solidão espiritual. Ou melhor, como reagir diante do sentimento de solidão espiritual. É isso que nós vamos considerar esta manhã. O salmista, ele começa o seu lamento no versículo de número 1, descrevendo uma cena bem interessante. Ele toma emprestado da natureza a figura de uma corça. A corça é a fêmea do cervo. E ele, ao olhar como a corça suspirava em meio ao deserto pela água, ele toma aquela imagem para refletir o seu sentimento diante de Deus. Como ele ansiava pela presença divina, como alguém que está morrendo de sede. Assim como a corça caçava por um pouco de água, ele também estava sedento pela presença do Senhor. No versículo de número 2, nós podemos perceber que ele coloca muito claramente de que essa sede que ele tinha não poderia ser satisfeito por outra coisa que não fosse o Deus vivo. Ele chega a dizer: a minha alma tem sede de Deus. Ele mostra o que ele anseia. E ele se pergunta, quando ele irá e se verá diante de Deus? Apenas Deus poderia saciar a sua sede. Em outras passagens do Antigo Testamento, a expressão ver a face de Deus,
ela diz respeito a estar no templo do Senhor, louvando ao Senhor. Quando vocês estiverem lendo o Antigo Testamento e vocês verem essa expressão, ver a face de Deus, lembrem-se, para o israelita, ver a face de Deus era estar no templo, diante do Senhor, louvando o seu nome. E para aquele que era um levita, alguém cujo encargo era louvar a Deus, estar diante do templo era de fato algo triste, algo que trazia grande angústia ao seu coração. Se nós pensarmos então como nós mesmos, quando estamos longe da igreja, quando nós nos sentimos, nós podemos ter uma ideia do que esse irmão estava passando. Não é assim conosco também? Muitas vezes, quando nós estamos impedidos de ir à igreja, nós nos lembramos de como nós nos sentíamos quando nós estávamos lá. E nós podemos então ter uma ideia do que esse irmão estava passando. Eles se encontravam em uma situação de extrema angústia, uma situação que poderia levar ao seu coração imaginar que Deus estava ausente da sua vida. Afinal de contas, ele estava longe do templo. No versículo 3, aquele que desejava saciar a sua sede pela presença divina, então ele tem como seu alimento as lágrimas. Lágrimas que estão diante dele dia e noite. E mais do que isso, essas lágrimas são temperadas pelo veneno daqueles que zombam da sua situação. Daqueles que veem ele em angústia e que pioram a sua situação. Assim como muitas vezes nós também enfrentamos em nossa vida. Existe até aquele ditado que desgraça pouca é bobagem. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação e pessoas, circunstâncias vêm para piorar ainda mais. E ele então traz à sua memória algo que ele se recorda do passado. E qual era essa recordação? De quando ele estava no templo do Senhor. De quando ele levava e ele conduzia o povo do Senhor à adoração. No versículo 4, ele rememora essa imagem. Ele tem de novo diante dos seus olhos aquela alegria de lembrar de como ele conduzia o povo de Deus à adoração. E assim também entre nós, quando estamos na igreja. Nós podemos ver como Deus tem sido misericordioso e nos concedido não apenas a oportunidade de estarmos diante dele, mas de estarmos reunidos entre irmãos. Irmãos que nos fortificam na fé, que nos auxiliam na caminhada cristã e que nos fortalecem em meio aos momentos de solidão. Em Israel, essas peregrinações eram muito comuns nos tempos de festa. Aquelas festas que nós vemos ao longo do Antigo Testamento eram nesses momentos que eles se dirigiam ao templo do Senhor, e é essa imagem que o salmista traz novamente à sua memória, de como ele se alegrava naqueles momentos. Não há dúvida, meus irmãos, de que para esse salmista o que estava em jogo não era necessariamente essa comunhão que ele tinha com os irmãos. Isso era uma bênção. Mas o que ele tinha em mente era a presença de Deus. Portanto, ele reconhecia que, mesmo a congregação dos santos tinha uma função, que era o aproximar de Deus. Essa é a função da igreja de Cristo na nossa vida. Nos aproximar cada vez mais de Deus e nos auxiliar em nossa caminhada rumo à cidade celestial, rumo a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. É para isso que Deus nos coloca no meio de tantos irmãos que nos ajudam e nos auxiliam. Portanto, a circunstância, a provação e a lembrança levam este irmão, no versículo de número 5, a fazer uma reflexão. Ele faz o que em português nós chamamos de solilóquio. E o que quer dizer isso? Ele começa a conversar consigo mesmo. Percebam lá no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele pergunta para si mesmo, ele faz uma pergunta para a sua alma. Nós vemos aqui uma cena dramática onde o salmista busca dentro de si
uma resposta para a angústia que ele estava sentindo diante daquela situação. Primeiro, ele pergunta à sua alma por que ela estava desesperada. O sentido que ele dá aqui quando ele diz, por que estás abatida, ele está dizendo como se sua alma estivesse desesperada, como se ela buscasse por uma resposta e não encontrasse. Em seguida, ele faz uma outra asseveração, ele pergunta, por que te perturbas dentro de mim? Ele reconhece que dentro dele existia como que um tumulto. O seu coração estava em rebeldia. Ele sentia como se existisse barulho dentro dele. E que esse barulho o impedia de enxergar a verdade. Diante desse cenário, então, ele ordena a sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Percebam, ele pergunta à sua alma porque ela está abatida, porque ela se perturba, e diante desse cenário ele dá uma ordem à sua alma: espera. E essa é uma palavra, irmãos, que nós deveríamos imprimir no papel e colocar espalhada em nossa casa. Espera. Porque muitas vezes nós somos levados pela impaciência e buscamos por uma resposta, quando a resposta é espera. Nós sabemos ao Deus a quem nós temos servido. Nós podemos olhar para o passado e buscar em nossa própria vida circunstâncias onde Deus mesmo respondeu e a sua resposta foi o melhor para nós. E ainda assim, muitas vezes nós nos sentimos atribulados, nós nos sentimos em solidão espiritual. Mas ainda assim nós devemos nos lembrar: espera. O templo de Israel, ele tinha um lugar de suma importância na religião do povo da antiga aliança. Mas esse templo que foi construído lá em Israel, assim como o tabernáculo do Senhor que tinha sido usado anteriormente, ele apontava para uma realidade muito superior. Ele era um símbolo. Assim como a maioria das coisas do Antigo Testamento são símbolos, o templo também era um símbolo. E ele era um símbolo de quê? Ele era um símbolo que apontava para Cristo Jesus, para aquele que é chamado de Deus conosco, aquele que sempre está ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. E que, portanto, o salmista deveria não apenas olhar para o templo como um lugar da presença de Deus, mas olhar para o templo e se recordar de que o próprio Deus estava com ele em qualquer lugar, mesmo distante do templo. Como dito anteriormente, o livro dos Salmos ele pode ser definido como uma anatomia de todas as facetas da alma. Ou seja, muitos sentimentos são expostos para nós nos Salmos. E outros salmos também vão trabalhar com essa questão da solidão espiritual, do sentimento de solidão espiritual. E um deles é o Salmo de número 77. No Salmo de número 77, está escrito o seguinte: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz, para que me atenda no dia da minha angústia. Procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Nós vemos um tipo de clamor semelhante àquele que é feito no Salmo de número 42. A descrição de uma situação muito parecida. No entanto, qual a resposta que o mesmo Salmo vai nos dar? Lá no versículo de número 13 e 14. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Deus é o governante do universo. Deus é o governante e rei da nossa vida. Portanto, é sobre essa certeza que a nossa confiança deve repousar. Nós servimos a um Deus que governa o universo. Se fosse possível a Deus se distrair, todo o universo se ruiria. Mas uma vez de que Ele governa o universo com mãos poderosas, nós podemos ter certeza de que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus.
E se Deus governa o universo, o que é a nossa vida para Ele? Deus também governa a nossa vida com profundo cuidado. E nada do que acontece conosco acontece por acaso. Mesmo nos momentos de maior solidão, nós podemos ter certeza, Deus caminha ao nosso lado. A situação do salmista, ela ecoa no Novo Testamento, quando nós olhamos para a própria situação que os apóstolos passaram certa vez. Quando nós lemos lá em Mateus 8, eles diante de uma tempestade. Eles se veem diante de uma tempestade e eles perguntam a Deus, ao Senhor Jesus Cristo que estava com eles: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles se sentiam abatidos, eles se sentiam solitários, eles sentiam que o Jesus que estava ali os tinham abandonado. Eles achavam que eles pereceriam. No entanto, eles deveriam se lembrar que aquele que estava ali dormindo era aquele que governa o universo. E que, portanto, ele se levanta e acalma o mar com apenas uma palavra: Deus conosco. Jesus Cristo é esse Deus conosco. As circunstâncias podem levar a todos nós nos sentirmos em solidão espiritual. Sentirmos que Deus não está ao nosso lado, nos sentirmos como que abandonados. E a pandemia, né, essa crise que nós ainda estamos enfrentando, muitas vezes piorou essa situação. Os decretos que foram emitidos e que muitas vezes nos proibiram de estar na igreja, na casa do Senhor, puderam muitas vezes levar a nós a pensarmos que, portanto, não estávamos na presença de Deus, por não estarmos na igreja. No entanto, ainda assim nós devemos nos lembrar que Deus está conosco em todo lugar. No Antigo Testamento, o Templo de Israel tinha esse papel importante de ser o local de adoração. Mas no Novo Testamento, Cristo é o nosso lugar de adoração. Portanto, a minha casa, o meu trabalho, a minha escola também são locais de adoração. São locais onde Deus ainda está conosco. Quando nós nos encontramos nessa circunstância, nós devemos fazer como o salmista e também desafiar a nossa alma a esperar em Deus. Embora o culto público seja de suma importância para nós, e é por isso que nós estamos aqui essa manhã desfrutando da comunhão e adorando a Deus em grupo, ainda assim nós devemos ter certeza de que a presença de Deus é algo constante em nossa vida. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado todo sempre. Ele é chamado de aquele que é o nosso consolador, porque é aquele que vive conosco e que nos auxilia em todo e qualquer momento. O culto público é parte importantíssima do nosso relacionamento com o Senhor, mas nós devemos nutrir a comunhão com Deus diariamente. Nós devemos reconhecer que Ele está conosco sempre. E nós devemos louvá-lo por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio de cânticos, por meio da literatura que cristãos do passado nos legaram. E nós devemos então sempre, a todo momento, ter esperança em meio aos sentimentos. Essa é a primeira resposta. Como reagir diante do sentimento de solidão espiritual? Esperança em meio aos sentimentos. Mas o salmista, ele continua a sua reflexão. Após esse primeiro momento, ele começa a fazer outros tipos de afirmações. Ele vai ter outras lembranças que vão trazer à sua memória coisas referentes a Deus. Ele se volta do que ele estava sentindo para a figura do próprio Deus no versículo de número 6. Ele reconhece que todas as circunstâncias que acontecem em sua vida estão sobre o poder de Deus, inclusive os problemas, inclusive aquele sentimento de solidão. Nada foge ao poder e ao governo do Senhor. Ele traz algumas figuras da onde ele estava localizado. Ele fala de Mizar, que provavelmente era um pequeno monte na cordilheira de Hermon e estava além do Jordão, ao norte de Israel.
E ele, como um viajante, poderia olhar aquelas imagens, né? Onde ele estava, e podia ter uma noção de quão longe ele estava do templo. Então ele olhava para aquilo que estava diante dele e percebia como ele estava longe do templo e, portanto, do louvor a Deus. O cenário de número 7 traz um cenário de profunda provação, de constante provação. E mostra que agora aquele que desejava ter a sua sede saciada pela presença divina, agora se sentia como que afogado entre as correntes de água que o próprio Deus enviou a ele. Aquela situação o levava a se sentir desesperado. No entanto, mesmo em meio a essa tribulação, no versículo de número 8, ou a partir do versículo de número 8, nós vamos ver um sentimento de esperança ressurgir no coração dele. Ele vai dizer que aquele sentimento de distância do templo vai trazer à sua mente a lembrança de Deus. Portanto, a pergunta que ele fez no versículo de número 5, a sua alma, tinha surtido efeito. Porque agora ele via que de fato Deus estava ao seu lado, mesmo onde ele se encontrava. Ele não necessitava de estar no templo para que Deus estivesse com ele, mas Deus estava com ele mesmo ali. A misericórdia o acompanhava durante o dia. Aquilo era um atestado de que o Senhor estava ao seu lado. E portanto à noite ele tinha um cântico a oferecer a Deus, algo que soava como uma oração àquele que cuidava da sua vida. A recordação, portanto, agora não é mais melancólica, como foi lá no versículo 4, quando ele se lembrava de quando estava com os irmãos na igreja. Agora não. Agora a lembrança é algo que traz esperança a esse irmão. Ele sabe que Deus está ao seu lado constantemente. Essa certeza faz ele chamar Deus de sua rocha, lá no versículo 9. Digo a Deus, minha rocha. Ele faz uma pergunta: por que te olvidaste de mim? Por que se esqueceu de mim? Esse é o sentido. Mas ele sabe que Deus jamais esquece dos seus e sempre está ao seu lado. Portanto, por que ele deveria andar abatido diante daquilo que os inimigos falavam sobre ele? No versículo de número 10. Porque ele deveria ouvir aqueles insultos e se sentir abatido. Ele sabia que Deus estava ao seu lado. E ele sabia que, por fim, Deus se levantaria contra aqueles inimigos. Todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, que se levantam contra os servos do Senhor, que se levantam contra aquilo que Deus diz, são inimigos do Senhor. Por isso que Jesus diz que nós não devemos nos vingar, porque a vingança pertence a Ele. Aqueles que se levantam contra o seu reino responderão a Ele. De fato, aquela situação podia deixar o servo do Senhor triste, mas ele deveria novamente se lembrar do que era a maior verdade da sua vida. Portanto, no versículo de número 11, mais uma vez ele vai repetir as palavras que ele disse lá no versículo de número 5. Percebam, irmãos, o versículo de número 11 é idêntico ao versículo de número 5. Isso nos traz a memória de que o Salmo 42 era uma espécie de cântico entoado em Israel. E o versículo de número 5, juntamente com o versículo de número 11, eram as estrofes desse cântico. Se os irmãos se lembram, na cultura judaica, quando eles queriam enfatizar uma coisa, eles repetiam aquilo. Então, muitas vezes nós vamos ver, por exemplo, nas Escrituras, Senhor, Senhor. Por que eles dizem Senhor, Senhor? Porque eles estão querendo enfatizar o reinado de Cristo sobre as suas vidas. Então, quando nós vemos repetição no Antigo Testamento, lembre-se disso. Quer dizer ênfase. Como os anjos lá que são descritos em Isaías, quando eles falam Santo, 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 eles estão elevando a santidade de Deus a um grau que nenhum outro ser tem. Portanto, ênfase.
O versículo 5 vai nos trazer novamente aquela memória que foi... Aliás, o versículo 11 vai nos trazer à memória aquilo que foi dito no versículo 5. O desafio que é lançado à alma: por que você está desesperada? Por que há um tumulto dentro de você? Espera em Deus. Mais uma vez, aquela palavra que nós devemos nos recordar: espera. Falar conosco em tempos de angústia é um grande sinal de sabedoria. Percebam, muitas vezes nós buscamos respostas exteriormente e não as encontramos. No entanto, quando nós olhamos para dentro de nós, nós podemos buscar no nosso coração e na nossa mente tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Deus já demonstrou no passado. E podemos, nessas lembranças, buscar o auxílio para viver aquilo que nós estamos passando nesse momento. Esperança. Nós devemos esperar naquele que é a nossa rocha, naquele que disse que cuidará de nós em todos os momentos, que estará conosco até a consumação dos séculos. Essa deve ser a nossa esperança diária, a nossa esperança cotidiana. A provação dos adversários, daqueles que nos insultam eventualmente, deve ficar para o Senhor. A resposta deve ficar para o Senhor. Deus é aquele que trará justiça ao mundo. Portanto, nós devemos repousar somente na sua soberania. O Salmo de número 43, ele também vai trazer um tipo de clamor a Deus contra os adversários. Mas também vai trazer que a resposta a esse clamor pertence ao Senhor. Nós jamais devemos tomar a frente de qualquer ofensa que nós recebamos, mas devemos entregar a Deus aquilo que se diz a respeito do seu reino. Nós sabemos a quem servimos e sabemos que Ele é bom e justo. Se o mundo não conhece esse Deus, Deus mesmo se fará conhecer diante deste mundo. Charles Spurgeon, o pregador inglês, certa vez disse a respeito de Jesus, de que aquele Jesus era a rocha viva, uma rocha mais dura do que diamante. Jesus é aquela fonte de água viva, a quem nós, que muitas vezes nos sentimos como a corça sedenta por água, devemos recorrer. Jesus disse que aquele que for até ele, ele dará de beber, mas não de uma água comum, dará de beber da água da vida, e nunca mais nós teremos sede. Foi essa mesma rocha que, quando subiu aos céus, disse que estaria conosco para todo sempre. Isso não foi um eufemismo. Quando ele disse que estaria conosco, ele quis dizer exatamente isso. Ao enviar o Espírito Santo, Jesus enviou o seu representante para estar não apenas ao nosso lado, mas no nosso coração, nos auxiliando a todo o momento a viver a vida cristã. Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo, mas também estabeleceu um dia onde nós seremos recepcionados no seu reino para todo sempre. E a solidão espiritual, então, não será mais um sentimento que nós enfrentaremos. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abatidos e nós nos sentimos desafiados pelo mundo. E isso pode nos levar a acreditar que Deus não está ao nosso lado. No entanto, quando a nossa alma se sentir assim, a nossa resposta deve ser: espera em Deus. Deus já fez no passado, Deus fará no presente e Deus com certeza fará no futuro. Quando o eu humano substitui o eu espiritual, nós devemos então fazer com que Cristo seja novamente colocado sobre a nossa fronte. Nós devemos novamente nos lembrar de onde Ele está em nossa vida, no seu trono de graça, governando e cuidando de nós para todos sempre. Nós devemos lembrar que nós não podemos ser competentes testemunhas do Senhor para esse mundo se nós mesmos não sentimos essa realidade em nossa vida. Como nós podemos
consolar o mundo se nós mesmos muitas vezes não nos sentimos consolados? Se essa é uma realidade que tem abatido a nossa vida, olhemos para a palavra de Deus e busquemos nela a resposta para o que nós estamos enfrentando. Qual a resposta então, meus irmãos, quando nós nos sentimos abatidos? Como reagir diante do sentimento de solidão espiritual? Em primeiro lugar, esperança em meio às circunstâncias. Esperança em meio ao que nós estamos enfrentando. Em segundo lugar, esperança em meio aos sentimentos. Os sentimentos não devem reinar sobre a nossa vida. Nós devemos nos lembrar quem de fato reina, Cristo Jesus. A situação difícil, a provocação dos adversários e mesmo a lembrança melancólica, elas devem ser substituídas pelo louvor a Deus. O resgate, a presença, a resposta de Deus é certa, portanto, o louvor deve ser uma constante em nossa vida. O sentimento de solidão deve dar lugar à certeza de que nós estamos amparados para todo sempre. Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, pode ter certeza de que o Consolador vive no seu coração e que estará contigo para todo sempre. Em tempos de crise, nós devemos nos lembrar que a presença de Deus é uma constante em nossa vida. Estar na igreja é uma bênção, mas Deus está conosco no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa cama, no leito de hospital, até mesmo na morte. Deus sempre está conosco. A reflexão e o autoconfronto são exercícios extremamente importantes para nós. Quando nós nos sentimos abatidos, quando nós nos sentimos em solidão espiritual, nós devemos como que colocar as nossas mãos numa mesa e nos perguntar: por que isso está acontecendo? Nós devemos trazer à lembrança tudo que nós já passamos, todas as respostas que Deus já nos deu e, portanto, encontrar ali um amparo para passar pela situação que nós estamos enfrentando. Agostinho, certa vez, disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Portanto, Deus é sempre a resposta. O mundo vai tentar nos dar uma série de outras respostas. Vai nos oferecer muitas coisas que o mundo mesmo acredita que pode saciar a nossa sede de Deus. Mas nós sabemos a quem temos servido. Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o clamor de Jesus Cristo. Ele mesmo se sentiu desamparado. Mas no momento que ele se sentiu desamparado, ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Ele estava garantindo que o seu desamparo trouxesse a presença divina para as nossas vidas para todo sempre. Percebam o preço que foi pago para que o Espírito Santo estivesse conosco. Esse sacrifício de valor infinito é o que nos garante a certeza de que Deus está conosco. Como dito anteriormente, o mesmo Senhor que garantiu que estaria conosco hoje é aquele que garantiu que estaria conosco para todo sempre. E nós estamos rumando para essa realidade. Como o nosso irmão disse mais cedo, esse deve ser um desejo nosso constantemente. Estar com Deus para todo o sempre. John Bunyan, aquele que foi o autor de O Peregrino, ele também perdeu muitas coisas por servir a Deus. Ele passou momentos onde ele sentia como se estivesse em solidão espiritual, como se estivesse sozinho, como se estivesse enfrentando tudo aquilo de maneira solitária. Mas quando nós lemos O Peregrino, nós podemos ter uma dimensão da fé daquele homem. Ele sabia que Deus caminhava ao seu lado. E ele sabia para onde estava indo. Para a cidade celestial. Esse era o destino dele. O Salmo 42, ele apresenta um movimento que vai da lembrança melancólica para a lembrança esperançosa. Da dúvida lançada pelos inimigos à certeza da presença divina.
do sentimento de solidão para a rocha, para aquele que não pode ser abalado. Meus irmãos, que essa seja a nossa esperança, que nós tenhamos sempre certeza da presença divina e que ela seja o nosso refúgio em meio às circunstâncias e em meio aos sentimentos da vida. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.